Você que tem sua Bíblia, por favor, atente a esses textos que nós vamos ler, serão alguns, mas eu queria que você abrisse e deixasse aberta a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7. Mais ou menos no meio da Bíblia está Salmos, depois de Salmos, Provérbios, e depois de Provérbios, Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou esperando. Logo depois de Salmos, Provérbios, e depois de Provérbios, Eclesiastes. Como está aí pertinho, depois você já vai para Jó, tá? Daqui a pouquinho. Amém, amados? Todos acharam? Não, quero um amém bem forte, amém? Glória a Deus. Capítulo 7 de Eclesiastes, verso de número 13, diz assim a palavra de Deus: atenta para a obra de Deus, preste atenção, foque, esteja atento, observe, analise a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu quero ler mais uma vez, eu queria que você lesse comigo, tá? Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Isso é uma pergunta. Quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu queria que você respondesse aqui algumas questões que eu levantei quando estava estudando sobre essa temática. Eu queria que você me ajudasse a entender. Na sua visão, irmãos, o que é algo torto? Hein? Que o quê? Não segue um padrão? Não segue um padrão estabelecido. O que mais? O que mais, gente? Eu vou pegar essa parte aí. Não segue um padrão estabelecido. Alguém já viu uma broca? As linhas da broca são retas ou são tortas, sinuosas? Elas não seguem um padrão? Torta, mas segue um padrão. E um padrão milimetricamente estabelecido. Então, se torto não é algo sem padrão, o que seria torto? Das várias definições que eu estudei hoje nos dicionários, duas me chamaram a atenção. Segundo alguns dicionários da língua portuguesa, torto é aquilo que não é reto ou direito. Em linhas gerais, uma coisa torta fala de algo que ou não é reto ou não é direito. Embora nós acabamos de ver que essa definição não engloba tudo, porque as linhas de uma broca seguem um padrão, não é reto, mas é direito. Amém? Mas só para a gente poder exemplificar, vamos ficar com essas duas, o que não é reto ou direito. Se nós pegarmos o que não é direito e olharmos para esse texto, olhe de novo o versículo, o que não estaria direito? Segundo esse texto. Gente? A obra. Não está se falando da obra de Deus? Tá ou não tá, gente? Por que vocês respondem com dúvida? Tá ou não tá? Tá falando da obra de Deus. E ele diz: quem poderá endireitar o que ele fez torto, o que ele não fez reto, o que ele não fez direito? Então, o que não está direito? A obra. E a obra aqui não estou falando do ministério da igreja, estou falando da criação de Deus.
Quem fez a obra? Segundo o texto, Deus. Então, partindo dessa premissa, onde o pregador, onde o sábio, ele faz um questionamento dizendo: preste atenção, observe a obra de Deus, analise a obra de Deus, e depois desta análise, ele diz, ou ele pergunta: quem poderá endireitar o que Deus fez torto? Quem poderá endireitar a obra de Deus? Você me ajudaria se você perguntasse ao seu irmão aí se essa pessoa tem essa capacidade de endireitar o que Deus fez torto. Pergunte aí, você consegue endireitar o que Deus fez torto? Sim? Não? Primeira coisa, alguns terão muita dificuldade só em aceitar que Deus faria algo torto. Embora eu tenha acabado de provar que coisas tortas não necessariamente significa coisa errada. A broca, para funcionar, ela precisa de linhas tortas, senão não terá função, não terá êxito naquilo pela qual ela foi projetada e planejada. Entende o que eu estou falando? Deixa aí marcado em Eclesiastes, mas se você puder bem rapidinho, volta para Jó, que fica antes de Salmos. É só dar um pulo aí, um salto grande que você vai chegar em Jó. O capítulo é o 41. Aqui é um momento que Deus está conversando com Jó, mostrando a Jó que ele, Deus, não tinha culpa do sofrimento que tinha caído sobre a vida de Jó. E Deus estava fazendo isso demonstrando a própria criação. E em dado momento desse diálogo entre Deus e Jó, o Senhor fala exatamente isso. Capítulo 41, verso 11. Esses dois textos é importante que você marque na sua Bíblia. E é dito: quem primeiro me deu? Deus está perguntando a Jó: quem foi que me deu primeiro? Quem foi que, estendeu primeiro a mão para mim? Para que eu haja de retribuir. Pois o que está debaixo de todos os céus, disse Deus, é meu. Amém? Deus pergunta a Jó: Jó, quem foi que me deu primeiro? Estou devendo a quem? Qual é o favor que eu estou devendo? Qual é a dívida que eu tenho? Quem me deu primeiro para que eu precise retribuir? Deus está dizendo a Jó: Jó, o seu sofrimento não fui eu que fiz. Eu não estou sendo injusto com você. Eu não estou sendo perverso com você, como você imagina. Porque até então, irmãos, Jó estava convicto de que toda a desgraça da vida dele, a culpa era de Deus, era a vontade de Deus. Então ele com certeza achava que essa obra de Deus estava torta, porque ele achava isso injusto, ele achava isso muito injusto. Então Deus chama ele para um diálogo, apresenta a ele as bases da criação, e já no final dessa conversa ele vai e pergunta: quem foi que me deu primeiro? Tudo debaixo dos céus, plural, dos céus, disse Deus, é meu. Amém? Vamos para outro texto. Fazer você andar pela Bíblia, pelo menos você aprende, né? Os endereços aí. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Depois de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Você não vai conseguir marcar tudo não, né? Então, o que ficou para trás você deixa. Não vai dar para marcar tudo na Bíblia, não. Os textos tudinho. Depois você pega a referência aí com os obreiros, que eles te passam a referência.
Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Diz, isso aqui, irmãos, é um hino de louvor que o apóstolo Paulo, ele permite, ou determina, ou deseja, eu não sei dizer, mas sei dizer que foi colocado isso na Escritura. Isso é um hino. E diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Você deve estar lembrando de alguns louvores que são baseados aqui, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis ou impenetráveis os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro? Olha como parece com Jó. Quem foi que lhe deu primeiro para que ele seja recompensado ou retribuído? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Tem umas canções novas, mas eu lembro da minha infância, né, que a gente cantava. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria, do conhecimento de Deus, como insondáveis seus juízos, impenetráveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então, ele faz essa expressão de adoração, mas ela também é tremendamente reveladora, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento fica claro que nós não temos como debater com Deus sobre os seus feitos, sobre a sua obra. Não temos como tentar, discutir com o Senhor como se nós soubéssemos de alguma coisa mais do que Ele. E eu sei que isso parece lógico, né? É uma coisa tão clara. Poxa, pastor, nem precisaria a gente falar sobre isso, porque não tem como estar debatendo com Deus. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes, sem se aperceber, muitas pessoas fazem isso e fazem com constâncias. Com constância, a pessoa reluta em obedecer. Com constância, a pessoa, ela fica recalcitrando, ela fica, teimando, ela fica o tempo todo dando trabalho em ser guiada por Deus, e às vezes nem percebe. Eu quero nessa noite falar com você rapidamente sobre algumas personagens bíblicas que fizeram isso e tiveram prejuízos. Lembro de Caim, que achou errado, né? Ele discordou de Deus em relação à oferta de Abel ser aceita, e a dele não. Ele ficou emburrado, ficou com raiva, porque o seu irmão foi aceito por Deus e ele não. E quantas vezes isso é feito pelas pessoas, irmãos? Por favor, sem dizer palavra alguma, mas dê uma olhadinha para os seus irmãos aí de um lado e do outro, à frente e atrás. Será que você realmente se alegra em ver este irmão ou esta irmã sendo abençoado? Quantas pessoas, irmãos, são amarguradas de espírito e não se alegram com a vitória do outro? Não se alegram em ver o outro feliz e abençoado, porque o outro está tendo algo que eu não tenho. Não suportam isso. Você consegue notar que o rosto da pessoa descai quando você tem uma vitória, quando você tem, o recebimento de uma bênção. E isso foi com Caim. Ele discordou de Deus ao ponto de Deus vir falar com ele. Deus falou com ele e disse: que é isso, rapaz? Se você fizer certo, você vai ser aceito também. Porque ele estava,
sabe, indignado contra o irmão que não fez nada contra ele. Miriam, a irmã de Moisés, a Bíblia Sagrada diz que ela achou errado Moisés se casar com a mulher egípcia. E não foi só uma discordância interna, ela passou a criar, sabe, uma facção, um grupo dentro daqueles que estavam lá. Ela chegou a dizer: será que Deus fala só através de Moisés? Não fala através de nós também? Rivalizando com o seu irmão. Ela era chamada Miriam a profetisa, ou seja, de fato Deus falava através dela, falava através de Arão e de outros. Mas ela se levanta contra seu irmão e, diga-se de passagem, Moisés estava errado. Moisés estava errado. Ele mesmo havia, sabe, sido usado por Deus para transmitir a lei do Senhor. E a lei dizia que eles não deveriam se casar com nações estrangeiras. Deviam se casar na mesma nação para ser uma nação separada, ser uma nação santa. E o próprio Moisés, que deu a lei, é o primeiro que descumpre. E primeiro aqui é força de expressão, não é que ele foi o primeiro a descumprir, mas sendo autoridade, o seu erro se destaca. O seu erro se destaca. Mas Miriam, o que faz? Se torna rebelde, começa a falar contra. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus se irou contra aquilo e fez ela ficar leprosa. E os leprosos tinham que ficar à parte, ela teve que ficar longe do povo. E só foi curada porque Moisés foi lá orar por ela, interceder por ela. A Deus. Quer dizer, pastor, que só porque alguém tem cargo de liderança, só porque alguém é afamado, só porque alguém é poderoso, pode fazer o que quiser? Não. A pessoa que é um estudioso da Bíblia, sincero, sabe que a resposta para isso é não. Basta ver que Moisés não entrou na terra prometida. Basta ver que Deus julgou de maneira severíssima a vida de Davi. Deus não tem protegidos, Deus não tem privilegiados, Deus não tem conchavos, não dá para ter jeitinho com Deus. Não importa quem seja, fez, plantou, um dia vai colher. Entende? Só que isso não competia a Miriam. Ela não tinha o direito de se levantar contra a autoridade e levar outros a fazer isso, porque é rebelião, irmãos. É rebeldia. E ela pagou por isso. Ela discordou e pagou. Tá claro? Falando ainda sobre Moisés, outros líderes, príncipes, eles eram autoridades em Israel: Datã, Coré e Abirão. 3 grandes líderes que deram tremendo trabalho para Moisés, porque qualquer oportunidade que tinham, mediante uma dificuldade que o povo está enfrentando, muito calor, falta de água, falta de pão, falta de carne, fosse qualquer situação adversa, eles incitavam o povo para voltar para o Egito. Como é que alguém, irmãos, incentiva uma pessoa a voltar para um mundo de escravidão porque não concorda com o líder? Você vai encontrar gente assim, irmão, que fala: não, é melhor sair. Como é que você não percebe que isso é uma armadilha maligna? Como lá no mundo é melhor do que no reino de Deus? Como isso é possível? E a pessoa vem: que isso está errado, aquilo está errado, aquilo outro está errado, porque dessa maneira não podia ser assim, porque fulano é desse jeito. Irmão, isso é a armadilha do diabo, irmão. Para que os seus olhos saiam de Cristo e comece a se focar nas pessoas. E eu vou dizer para você, com todas as letras, de perto ninguém é perfeito. Não é. Dá uma pesquisadinha, dá um Google e olha as atrizes mais lindas que tem. Vá ver essa criatura sem maquiagem, para tu ver a surpresa. E falando em maquiagem, você sabe, já falei sobre isso aqui. O negócio está tão severo, irmãos, está tão severo,
Que é arriscado o cara encontrar com uma na festa, levar para casa e no outro dia ter um susto. Porque a mulher não é nada daquilo que estava na festa. As mulheres não estão fazendo mais maquiagem não, irmão, é macumba. Isso vai dar um problema para mim. Não tem cabimento, é magia, não pode ser. Vira outra pessoa, já viu isso? Rapaz, quando chega um vídeo desse para mim, eu repreendo. Eu falo, tá amarrado. Isso não é de Deus não, irmão, vira outra pessoa. Antigamente as mulheres, sabe, botavam um lápis, um batom, que mais? Rouge, que mais? Rímel. Quê? Sombra. Meu filho, hoje elas pegam as maquiagens afinam o nariz. Ilusão de ótica. É sério, a mulher tem o nariz tome, a nareba, desse tamanho, passa uns pó aqui, uns brilha acolá. Quando o cara olha assim de frente, tá o nariz fininho. Negócio incrível. Eu fico vendo às vezes, sabe, eles mandam aqueles vídeos, a mulher começa a tirar. Primeiro, tira o cabelo não é cabelo dela. Mega ré, olha. Um cabelão do tamanho do mundo. Quando vai ver, não é dela não, foi costurado lá, entrançado, sei lá que trouxe aquilo. Fica um cabelão. Quando não é isso, é peruca mesmo. Aí tira a peruca, tira os cílios, vai limpando e passando o negócio no rosto e vai saindo. Quando tu vê, meu, o olho é do outro tamanho, o nariz é do outro tamanho, a boca é fake. É ou não é? E aqueles bobão que olha assim, vê a mulher de vestido, fala assim, menino, que avião. Vi um vídeo ontem, pastor Manuel, que já tem nos vestidos enchimento por busto e por quadril, olha. A mulher tira o coisa, é assim, uma tábua. Foi aí que eu entendi um meme, irmão. Ontem eu entendi. É cilada, Bino. Você está entendendo? Não dá para confiar mais não, irmão. Tá claro isso? Voltando aqui. Então, ela foi, irmãos. Se deu mal. Aí os caras aqui também. O Moisés não era muito tranquila a vida dele não, irmão, no deserto não, enfrentando rebelião o tempo todo rebelião, se levanta um, aí os caras querendo convencer a voltar para o mundo. Diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que a coisa foi tão séria, que o próprio Deus teve que vir intervir, e Deus disse a Moisés, é agora, junta tudo que é deles num canto e sai de perto. Se não quiser perecer, sai de perto. E Moisés falou, Arão, corre aí e avisa a rapaziada. Quem é de Deus, vem para cá. Quem é de Deus, passe para lá de cá, e ligeiro. E o povo teve que se decidir. Para a direita ou para a esquerda? Onde é que eu vou? Os que ficaram com eles, diz a Bíblia, Moisés falou, se esses homens morrerem como morre qualquer um, eu não sou de Deus. Deus não fala através de mim. Mas se houver uma coisa nova, uma coisa que nunca aconteceu, então vocês vão saber que eu sou de Deus. Sabe o que aconteceu? Diz a Bíblia que a terra se abriu e eles desceram vivos ao inferno. Vivos. Você consegue imaginar a pessoa descendo no abismo e percebendo que está caindo e está indo para o inferno vivo? Foi o que aconteceu com eles, porque discordavam o tempo todo da obra. Está torto, não é assim não, está torto, não é assim não, está torto. Olha para o seu irmão aí, fala, cuidado, hein? Coré, talvez não tenha coré, mas tenha cobra coral. Cuidado com as cobras coral perto de você, querendo convencer você a voltar, querendo convencer a você que tem erro demais. Tem muito erro. E às vezes esses que cobram fazem tudo o
que desagrada a Deus. E ainda se acham no direito de estender o dedo para outros. Fazem tudo que não presta. Pinta e borda. Conhecem a palavra, mas fazem tudo que não presta. E ainda têm a coragem de estender o dedo para outros. Acusar outros. Enquanto Jesus disse claramente: você não pode apontar o argueiro que está no olho do seu irmão e não tirar a trave que está no teu. Está claro isso, irmãos?